com todos querendo repreender a ele, Jesus parou e disse: meu amado, quando o nosso clamor é do fundo do coração, nós não só chamamos a atenção de Jesus, mas nós fazemos ele parar, levantar do trono e olhar: quem está me chamando? Quem me chama? Quem precisa de mim? Quem me quer? Quem? Ele olha, ele para e ele chama. Ele chama. Jesus responde à nossa busca. Jesus responde à nossa busca. Buscar-me-eis e me encontrareis. Jesus responde à nossa busca. E Ele para ter o encontro conosco. Ele para ter esse encontro conosco. E diz que quando Jesus parou e providenciou o encontro com Bartimeu, a atitude de Bartimeu foi mais além. Ele conseguiu se diferenciar ainda mais. Por quê? Porque diz que ele de um salto lançou a capa. Presta atenção aqui. Naquela época, Jericó, como muitas outras cidades, incluindo Jerusalém, eram dominadas pelo povo romano. E o povo romano respeitava, entre aspas, a cultura do povo hebraico. Eles não intervinham nos costumes do povo hebraico, mas eles também não queriam carregar fardos pesados. Pastor, o que o senhor está falando? Vou explicar. Como o povo de Israel não aceitava pessoas deficientes, e esses deficientes eram excluídos, e eles precisavam ter provisão para se sustentar, o governo romano não queria arcar com os custos disso. Era muito oneroso. Cada pessoa que era excluída ou marginalizada, ou alguém que ficava leproso e era colocado fora do convívio da nação, eles estarem tendo que sustentar, que alimentar, que dar provisão. Então o que o governo romano fazia? Dava uma identificação de legalidade para o exercício da mendigância. Que é isso, pastor? Existe isso? Meus amados, naquela época a mendigância era legalizada. Por quê? Porque o governo romano não queria arcar com os custos daquela pessoa. Hoje nós temos a previdência, temos aí o INSS, temos previdência privada. As pessoas, quando ficam com deficiência, ou pegam algum tipo de doença, ou porque tem um membro amputado no trabalho, alguma coisa, são encostados, recebem auxílio doença, ou auxílio invalidez, tem recursos. Naquela época o governo romano não queria arcar com essa responsabilidade. Então o que ele fazia? Ele dava uma capa de uma determinada cor, e as pessoas que tinham autorização para pedir esmolas, tinham que usar essas capas, para que elas fossem identificadas como mendigos oficializados pelo governo romano. Parece absurdo? Parece, mas era assim que funcionava. Era assim que o governo romano identificava as pessoas excluídas, marginalizadas. As pessoas que eram rejeitadas eram assim identificadas. Essa era a identidade que os romanos davam para que eles pudessem viver do que as pessoas tinham para dar, sem onerar o governo. Presta atenção aqui, meu amado. O mundo, ele quer impor várias identidades na nossa vida. O mundo quer colocar muitas capas em nós. Capas para nos identificar como derrotado, como caído. Capas para nos identificar como doente, como falido. Capas para nos identificar em muitas situações
de derrota, de fragilidade, de impossibilidades. O mundo quer sempre colocar em nós uma capa de insolução. É insolúvel esse problema, não tem o que fazer, acabou, é o teu fim. O mundo lança muitas identidades contra nós. Bartimeu tinha a identidade de mendigo, mas Jesus tinha uma identidade para ele de filho de Deus, de lavado e remido no seu sangue, de herdeiro e co-herdeiro das coisas de Deus, de mais do que vencedor. A identidade que Jesus tinha para ele era de alguém mais do que vencedor, pela conquista que Jesus operou na cruz do Calvário. A identidade que Jesus tem para mim e para você, meu amado, é de filho, é de ser abençoado, é de vitorioso, é de conquistador, é de realizador de projetos, é de pessoas honradas, dignas de terem um Pai todo-poderoso e maravilhoso, que é o Deus Altíssimo. A identidade que Jesus tem para nós é de lavado e remido no seu sangue. A identidade que Jesus tem para nós é de resgatados, salvos. A identidade que Jesus tem para nós é de habitante celestial de Deus. O mundo pode querer nos identificar de várias formas, não importa, importa sim é qual a identidade que Jesus tem para mim. Bartimeu entendeu isso. Ele entendeu que aquela identidade que o mundo queria dar a ele, de rejeitado, de excluído, de marginalizado, de mendigo, não era nada diante do que Jesus tinha para fazer na vida dele. Por isso que no texto diz que ele de um salto lançou a capa. Ele rejeitou a identidade que o mundo tinha imprimido nele. Ele jogou fora a identidade de derrotado, de rejeitado. Ele jogou fora a identidade de mendigo, porque sabia que Jesus tinha uma nova identidade para ele. Sabia, tinha convicção, tinha esperança. Quantos de nós muitas vezes ficamos com medo do inesperado? Quantos de nós ficamos com medo do futuro? Quantos de nós ficamos com medo do porvir, do amanhã? Bartimeu não teve medo de nada disso. E ele deveria ter medo, afinal de contas, ele jogando fora aquela capa, ele não poderia mais viver legalmente recebendo esmolas. Ele não teria mais provisão do povo, ele não teria mais legalidade diante do governo romano. Era tudo isso que ele estava jogando fora, mas ele jogou fora porque sabia que maior era aquele que ele estava ali para mudar a sua vida. Bartimeu entendeu de que ali terminava as coisas velhas e começava o novo. Nós temos que aprender a jogar o velho para viver o novo de Deus. Não que nós vamos nos esquecer do velho. O velho vai ficar como registro da transformação operada por Deus para o novo da minha vida. O registro vai ficar como testemunho da ação de Deus, do mover de Deus, do agir de Deus, da manifestação de Deus. Isso é testemunho, é eu poder dizer quem eu era e quem Jesus me transformou. Isso é testemunho, é eu dizer o que eu estava vivendo e o que Jesus me permitiu viver a partir daquele momento. Bartimeu teve essa consciência, e se hoje eu tiver também essa consciência de que Ele tem poder para trazer o novo para a minha vida, com certeza o velho vai se transformar apenas num testemunho da ação, do poder